A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, ouvintes e amigos do nosso canal, todos aqueles que acompanham o canal Pão do Céu, um canal que é uma bênção de Deus por causa da sua participação e do seu companheirismo conosco, cujo objetivo é transmitir a palavra de Deus aos nossos corações. Sou grato a Deus por mais uma rica oportunidade, um privilégio que temos de aqui lançar mais uma semente da palavra do nosso Deus. Estamos comentando, subsidiando cada lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a revista Betel Dominical. Louvado seja Deus. As nossas lições para os domingos pela manhã, nas nossas congregações. Meus irmãos, a próxima lição é a lição de número 10 para o dia 2 de setembro de 2018, cujo título é A Monarquia em Israel. Amados, houve um período em que a nação de Israel foi governada pelo sistema monárquico, pela monarquia, ou seja, governada pelo homem. Antes da monarquia, que se iniciou com o governo do primeiro rei de Israel, que foi Saul, o povo era governado diretamente por Deus, era a teocracia. Deus, cracia, governo. Era um governo de Deus através dos juízes, que foi o período de altos e baixos, aonde o povo literalmente era entregue muitas das vezes nas mãos dos inimigos para que passassem por um tratar de Deus, para que se voltassem ao arrependimento, deixando todas as suas idolatrias e voltando ao Deus Santo de Israel. E o que é monarquia? Monarquia é isso mesmo, é um sistema de governo único, arquia, governo. Monarquia, governo único, onde esse sistema é governado por um monarca, que é um rei. E a transmissão desse governo, do poder desse governo, é hereditária, ou seja, ela passa de pai para filho. Amados, fazendo aqui apenas um panorama histórico da monarquia de Israel, nós vamos pontuar de acordo com os tópicos das lições. Cada lição, em cada tópico, nós temos alguns subtópicos e nós vamos pontuar para que fique a melhor compreensão. Mas quero, a princípio, comentar aqui um panorama. Veja bem, antes da monarquia, que se iniciou com o reinado de Saul, essa monarquia, ela foi prolongada. A primeira parte da monarquia é chamada de Reino Unido. Reino Unido, que constitui o reinado, 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi, 40 anos do reinado de Salomão. 120 anos durou o Reino Unido, porque depois veio-se a divisão da monarquia. Aí apareceu a dinastia, que nós vamos comentar de acordo com os tópicos da lição sobre a dinastia. Antes da monarquia era o período dos juízes. Porém, Deus ele já havia revelado que o seu povo iria ser governado por um homem rei, por um processo chamado de monarquia. Isso nós podemos observar no livro de Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo de número 20. E eu quero aqui, nesta introdução, expressar aqui quais são os requisitos, quais seriam, melhor dizendo, os requisitos para que quando o povo desejasse este rei sobre eles, este rei, ele teria que ter um currículo aprovado. E quem determinou o currículo foi o Senhor nosso Deus. Se você acompanhar na Bíblia, Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo de número 14, você vai encontrar que o primeiro requisito, segundo a vontade de Deus, era que aquele que fosse rei de Israel, que seria escolhido por Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, a primeira parte, parte A.
Porque quando Deus escolhe quem governa, o povo tem paz. Amados, nós podemos fazer uma conjecturar com o nosso país. Porque existem nações nos dias de hoje, inclusive o nosso país, onde há escassez de paz. Só se fala em guerras e violência. Sabe por quê? Se todas as nações, inclusive a nossa, dobrassem os joelhos, principalmente nos meses que antecedem as eleições, o período em que se escolhe os governantes, com certeza Deus iria mostrar e revelar as verdadeiras intenções de cada um. Mas o povo escolhe pelo seu coração, o povo escolhe pelos seus caprichos, pelo seu ego. O povo não busca a Deus para saber de Deus quem seria melhor para governar as nações. Assim foi com a nação de Israel na escolha de Saul. Então, o primeiro requisito era que o rei fosse escolhido por Deus e não pelo homem. O segundo requisito, isso está em Deuteronômio 17, também versículo 15, parte B. Não poderia ser homem estranho. Amados, homem que não conhecessem as reais necessidades do povo. Colocar um homem que não conhecesse as reais necessidades do povo iria ter problemas. Meus amados, e hoje não é assim. Os governantes que estão hoje, na sua maioria, eles não agem em prol do povo porque eles não conhecem a real necessidade do povo. Eles conhecem só de dizer, mas eles nunca passaram as dificuldades que o povo passa, na sua maioria, não estou generalizando. Um outro requisito de Deus para aquele que seria um rei do seu povo está em Deuteronômio capítulo 17, ainda o versículo 16, parte A. Este rei não podia multiplicar para si cavalos, ou seja, não enriquecer ilicitamente, não ser corrupto. Veja que todo governante corrupto não foi colocado por vontade de Deus. Um outro requisito, que também está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, parte B, não farás o povo voltar ao Egito. Deus tirou o povo do Egito, então um requisito era que esse rei não causasse pobreza demais, não usurpasse demais o povo ao ponto do povo voltar a ser escravo, escravo do dinheiro, escravo do trabalho. Veja, meus amados, o que acontece na Venezuela. Aquele povo hoje, é como se eles voltassem para o Egito, escravizado pelo poder do governo, se tornando escravo. Veja a quantidade de dinheiro que eles têm que trabalhar para adquirir, e quando pega aquele montante de dinheiro, não significa quase nada. São milhões e milhões de cédulas para ter o valor de R$1. Isso é voltar ao Egito. Então o rei que Deus queria era que não fizesse com que o povo voltasse ao Egito, voltasse a se escravizar, não passasse por um duro jugo de sobrevivência. Ou seja, aquele povo que quanto mais trabalha, mais pobre fica, mais escravo fica, mais fraco fica e mais dependente fica. Amados, um outro requisito, que está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, era que o rei que fosse governar o povo de Deus não multiplicasse para si mulheres. Ou seja, um rei que honrasse a família, que não tivesse escândalo na sua família. E nós temos outro requisito de Deus, do currículo daquele que seria o rei de Israel, por vontade de Deus, está em Deuteronômio 17, versículo 17, parte B, que diz: nem prata nem ouro multiplicarás muito para si. Quer dizer, um homem, um rei que não fosse avarento, ao ponto de desviar os recursos do povo, os recursos públicos, para a sua conta bancária. Meus amados, vemos ainda que o último requisito, um dos últimos ali, descrito pela Bíblia, pela boca de Deus, para com aquele que seria um rei do seu povo, é que quando esse rei assentasse no seu trono, ele lembrasse que tinha um rei que tinha um trono maior do que o dele.
que é o trono de Deus, ou seja, um rei que seria temente à palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: feliz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Para que uma nação seja governada pelo Senhor, é necessário que os governantes sejam tementes a Deus. Então, meus amados, o que eu acabei aqui de parafrasear, o que eu acabei aqui de interpretar, é justamente o que se refere ao nosso texto áureo, que está em Deuteronômio 17:14, que diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão ao redor de mim. Quando você lê esse versículo, parece que não tem sentido. Como que entendemos esse versículo? É que ele está inserido nesse contexto de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao versículo 20. Este versículo é Deus dizendo que haveria sim desejo no coração do povo de ser governada por um rei. Porém, esse rei não viria do coração do povo, mas viria do coração de Deus. Meus amados, nós vemos também que a verdade aplicada diz: mesmo após a instauração da monarquia, Deus continuou considerando Israel como seu povo, visando o cumprimento do divino plano redentor. O nosso texto de referência está em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, versículo 3, 4, 5 e versículo de número 6. Indo para a introdução, ela diz que diante da instabilidade e corrupção que estava ocorrendo naquela nação, o povo pede um rei ao profeta Samuel. E Deus concedeu o desejo do coração dos filhos de Israel. Deus é bom, amados. Deus é bom. Deus sabia que haveria no coração daquele povo um dia o desejo de ter um rei e que Deus iria realizar. Porém, o povo, ele se precipitou no seu pedido. Ele não esperou Deus confirmar quem seria o novo rei. Muito bem, o tópico 1 fala da instituição da monarquia. Nós já comentamos na introdução desta videoaula que antes do período da monarquia houve o período dos juízes. Inicia-se então com Saul o período da monarquia de Israel. Saul, o primeiro rei, Davi o segundo, Salomão o terceiro. 120 anos durou esse reino chamado Reino Unido. Após 120 anos, foi a nação dividida, as tribos foram divididas. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou sendo governada pelo filho de Salomão chamado Roboão. E as 10 tribos, as demais 10 tribos, que eram 12, ficaram sob o governo de Jeroboão. Amados, então veja bem, Roboão ficou com a tribo de Judá e Benjamim, ou a tribo do sul, o reino do sul. Jeroboão ficou com as 10 tribos, chamado Reino de Israel ou Reino do Norte. Porém, com Roboão ficou o Reino de Judá ou Reino do Sul. E ele ficou na região que fica Jerusalém, o templo sagrado. Então houve uma divisão. 2 tribos, o Reino do Sul ficou com Roboão. 10 tribos, o Reino do Norte ficou com Jeroboão. Porém, o povo das 10 tribos que estavam com Jeroboão eram israelitas, sim. E eles entendiam que precisava ir para o templo de Jerusalém adorar. Mas como iria agora? Se houve um racha, se houve uma divisão, se houve um limite, se houve ali uma fronteira. Quem era das 2 tribos não podia passar para o lado das 10 tribos. Quem era governado por Roboão não poderia passar para o lado de Jeroboão e vice-versa. Só que o povo de Jeroboão, o povo das 10 tribos do reino do norte, eles começaram a ir adorar lá no reino do sul, porque o templo estava lá, Jerusalém estava lá. Eles começaram a ir adorar a Deus. Jeroboão começou a ficar ciumento e invejoso. E o que é que ele fez? Ele construiu 2 altares, um na cidade de Betel e outro na cidade de Dan.
Betel era uma cidade que já ficava próximo da divisa do Reino do Sul. Dan ficava mais ao alto. Então ele constrói 2 altares, um em cada dessa cidade, e coloca um bezerro de ouro para impedir que o povo fosse adorar o Deus vivo, o Deus de Israel, em Jerusalém. E não foi fácil ele convencer, mas ele conseguiu. Então, o reinado de Jeroboão, meus amados, ele durou menos tempo do que o reinado de Roboão. Por quê? Porque o reinado de Jeroboão era um reinado que até um profeta na Bíblia, Aías, já tinha profetizado, mas era condicional. Se Jeroboão fosse fiel a Deus, continuaria aquele reinado. Porém, ele não foi. Já o reinado de Roboão, das 2 tribos, Judá e Benjamim, era uma promessa de Deus incondicional, ou seja, dali iria sair o Messias da tribo de Judá, iria sair Jesus. Então aquela nação, aquele reinado, ele iria se prolongar mais. Porém, esses reinados, essas dinastias, porque quando houve essa divisão, chamou-se dinastia. E o que é dinastia? Dinastia é uma forma de governo, agora por família. Por exemplo, Roboão passou para filhos e assim foi. Já Jeroboão, ele não foi fiel e outra família que tomou posse do reinado. E assim foi. Com o passar do tempo, ainda no reinado norte, reinado de Jeroboão, o 6º rei, chamado Onri, ele constrói a cidade de Samaria, porque ele queria uma cidade política. Porque a cidade religiosa já tinha o bezerro de ouro em Dan e em Betel. Ele queria agora uma cidade política. Lá em Jerusalém, a própria Jerusalém já era a cidade política e religiosa dos judeus, tribo de Judá e de Benjamim. Porém, ambos esses reinados, essas dinastias, não obedeceram fielmente a Deus. Então Deus mandou os assírios para levar em cativeiro o reino norte, as 10 tribos, e Deus enviou os babilônicos, o rei da Babilônia, para levar em cativos para o cativeiro a tribo de Judá e Benjamim, que isso são lições posteriores. Muito bem. Vamos falar da monarquia, que é o nosso assunto, que é o tópico 1, subtópico 1, que diz: Saul, o primeiro rei de Israel. A lição diz: ao pedir um rei a Deus, o povo de Israel fez uma escolha errada. Amados, por que Saul foi rejeitado por Deus? A princípio, já sabemos que o povo fez uma escolha errada, porque Saul iria ser rejeitado por Deus. Mas a pergunta é: por que Saul foi rejeitado por Deus? Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim: até quando, Samuel, terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Amados, Deus tem paciência, mas até a paciência de Deus tem limite. Muito bem. Saul, ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mas, amados, nós vamos citar aqui sobre Saul alguns erros cruéis que ele cometeu durante o seu reinado, que levou a ser rejeitado por Deus. Você encontra a história e vida de Saul na Bíblia a partir do capítulo 9 do primeiro livro de Samuel até o capítulo 31. Toda a história de Saul está inserida no texto sagrado, do capítulo 9 ao capítulo 31 de 1 Samuel. Primeiro erro de Samuel está em... primeiro erro de Saul, do rei Saul, está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 até o versículo 14, que foi oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. O povo se apavora, ele não teve paciência de esperar o sacerdote Samuel chegar para oferecer sacrifício, porque rei não poderia oferecer sacrifício, sacerdote sim. Então, Saul, por um momento, ele se precipitou, usurpando por um momento o lugar de um sacerdote. Então, meus amados, uma das prédicas, uma das qualidades
digamos assim, daqueles que são rejeitados por Deus, é quando o homem usurpa o lugar de outro. O segundo erro, podemos dizer assim, de Saul, foi que ele deu uma ordem tola. Isso está em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 a 27. O povo estava fraco da guerra e ele dá uma ordem para que ninguém comesse nada. O povo com fome, cansado, e vem a ordem de Saul para que ninguém comesse nada. Um jejum forçado. Quem comesse alguma coisa tinha que morrer. E o filho de Saul, Jonathan, sem saber deste voto, comeu alguma coisa. Quando Saul ficou sabendo, ele voltou atrás. Então isso foi uma ordem tola. Um rei deu uma ordem e não sustentou a ordem, porque viu que era seu filho que iria morrer. Amados, outra má qualidade, vamos chamar de má qualidade, daqueles que são rejeitados por Deus, é quando ele não tem prudência para exercer a sua autoridade. Ele é autoritário, ele não tem prudência para saber quando ele aplicar uma autoridade. Saul aplicou uma autoridade sendo autoritário, ele não pensou nas consequências disso aí. E assim ele voltou atrás quando viu que seu filho quebrou aquela palavra de autoridade dele. Isso foi uma ordem tola. Outro defeito, outra má qualidade de Saul foi desobedecer uma ordem de Deus, porque Deus ele mandou destruir os amalequitas por completo. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 31. Quase todo o capítulo fala dessa história, capítulo 15 de 1 Samuel. Então ele foi rejeitado. Por quê? Porque Deus mandou destruir todos os amalequitas, ele foi, destruiu, mas ele salvou o rei e algumas coisas materiais que não poderia. Então ele foi desobediente à ordem divina. Meus irmãos, quem é desobediente à ordem divina, com certeza vai ser rejeitado por Deus. Então, por que Deus rejeitou Saul? Pergunta que eu fiz no início. Resposta: porque Saul foi um homem insubmisso às suas autoridades. Vamos agora para o tópico 1, subtópico 2, que vai falar de Davi. Meus amados, Davi, homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Davi, ele era filho de Jessé, não é? Davi, filho de Jessé. Davi, da tribo de Judá. Davi foi rei. Ele era formoso, ele era pastor de ovelha, líder militar, rei, músico, poeta, filho de Jessé, que era um efrateu de Belém, e Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Por que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus? Nós sabemos que Davi ele cometeu alguns erros na sua jornada. Sim, Davi ele cometeu um assassinato, né? Ele colocou Urias na frente da batalha de propósito para matar. A intenção dele era que Urias morresse. E ele adulterou, não é? Ele traiu a confiança de Deus, mesmo diante dos olhos de Deus. Então Davi foi um excelente guerreiro de Deus, um homem que sabia da existência do Deus de Israel, temente, mas um homem falho, não foi perfeito. Porém, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Se você ler o Salmo 51, a partir do versículo 10, você vai entender que Davi foi diferente de Saul. Saul cometeu todos os erros, mas em nenhum momento ele quebrantou seu coração diante de Deus. E Davi foi diferente. Diante de todos os erros, Deus perdoou o pecado, mas não perdoou as consequências. Davi pagou todas as consequências do seu pecado, porém ele encontrou-se com Deus com o coração quebrantado. Salmo 51, versículo 10 a seguir. Então, ele foi escolhido segundo o coração de Deus, porque Deus sabia que quando ele errasse, ele ia se voltar para o coração de Deus, porque no coração de Deus é onde está toda a misericórdia de Deus. O homem só encontra perdão dos seus pecados quando ele alcança a misericórdia de Deus que está no coração de Deus. Então, Deus sabia que Davi ia errar, mas ia voltar-se e ficar de frente ao coração de Deus pedindo misericórdia. Temos também o reinado de Salomão.
Salomão, você encontra na Bíblia a história dele, do primeiro livro dos Reis, capítulo 2 ao capítulo 11. Então, Salomão era filho de Davi. Davi com Batseba, né? O primeiro filho ali morreu, Deus não deixou. O segundo filho de Davi com Batseba, Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Durante o seu reinado, ele construiu um templo de adoração a Deus, que era a glória e o orgulho de toda a nação. Então, uma pergunta: por que o templo foi construído por Salomão e não por Davi? Simples, meus amados. Se o templo fosse construído pelas mãos de Davi, hoje as igrejas são referências do templo de adoração a Deus. Para os judeus, as sinagogas. Para nós, as igrejas evangélicas. Então, se fosse construída por Davi, a mensagem que estava hoje no auge, a mensagem principal não era a salvação, era a matança, ou seja, os crentes se santificando e saindo nas ruas não para evangelizar, mas para matar os gays, para matar os alcoólatras, para matar os assassinos. Então, seria esse o foco da mensagem. Aí Deus não permite, Deus permite ser construído por Salomão. Por quê? Sabedoria. Então, hoje, a casa de Deus, a igreja que você congrega, é para ter palavra de sabedoria, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Então, igreja que não tem sabedoria, ela é fadada a fechar, a cair, a desviar. Salomão, ele expandiu a sua sabedoria e ele se envolveu com muitos reinados, outras nações, fazendo casamentos políticos. Por isso que ele teve muitas mulheres. E aí ele se envolveu na adoração a Moloque. Ele pecou diante de Deus. Não se sabe como Salomão morreu, se adorando a Deus ou Moloque. Mas a história finaliza que ele foi um adorador de muitos deuses por influência de mulher estranha. Esse é o perigo. Mulher estranha. Crente casar com mulher, seja homem, seja mulher, que não crer no Deus que ele crê. Se o crente homem casa com uma mulher que não crer no Deus que ele crê, se uma mulher casar com um homem que não crer no Deus que ela crê, isso se torna uma pessoa estranha para com Deus. Deus é maravilhoso. Tomemos muito cuidado nas nossas escolhas. O ponto 2 fala da cisão política e religiosa. Meus amados, como eu já havia falado, só para recapitular, havia uma promessa de Deus sobre Jeroboão. Ele foi o rei do Reino Norte, das 10 tribos. E houve uma promessa sobre Roboão, que foi o rei do Reino Sul. Então, meus amados, no tópico 2, subtópico 1, fala a dinastia do Reino do Norte. Nós já até comentamos na nossa introdução. O Reino Norte, ele foi uma divisão que aconteceu mais ou menos no ano 930 a.C. e foi até o ano 700, 722. Não é? Então, todo esse tempo, Jeroboão começou a fazer mal que era aos olhos do Senhor. Veio outra família e reinou o povo, veio uma outra família e reinou o povo. E assim foi. No 6º reinado, que foi a época do rei Onri, ele estabelece, ele inaugura, ele levanta a capital de Samaria. É por isso que daí nascem os samaritanos, porque muitas outras nações começaram a se misturar com aquelas 10 tribos de Israel. E aí surge os samaritanos. Porque como Samaria ficou a capital do Reino Norte, ninguém de Samaria poderia vir para Jerusalém, o Reino Sul, e vice-versa. Aí começou a intriga, começou aí a inimizade de samaritano com judeus, que até a época de Jesus a gente vê claramente na Bíblia. A dinastia do Reino Sul, o reino de Judá, ela teve uma durabilidade um pouco maior, segundo a história, até o ano 586 a.C. Então, já essa dinastia, ela ficou de pai para filho contínua. Por quê? Porque era uma linhagem para a vinda de Jesus. E as lições que nós aprendemos com a monarquia, que é o tópico 2, subtópico 3,
é que temos que aprender, tanto o reino norte, Jeroboão, como o reino sul, que foram governados pelos reis de Israel, aquele sistema que o governo passa de pai para filho, uma das lições é que nessa monarquia não pode alguém despreparado, só porque é filho do rei, só porque é filho do pastor, só porque é filho de um presidente de ministério, assumir se ele não tem vocação para isso, se ele não tem chamada para isso, porque senão vai haver um desvio doutrinário. Tem muitos homens de Deus, já com certa idade, que são patriarcas das Assembleias de Deus e de outros ministérios. Mas quando os filhos tomam posse, se são filhos que não acompanharam o pai, que não se formaram ministerialmente ao lado do pai, mas que hoje estão tomando posse só porque são filhos, claro, não vão dar o ministério na mão de outra pessoa, é fadado o ministério falir. Sabe por quê? Porque pastoreio não é por herança, é hereditário. Não é? Ninguém erra o ser pastor porque o pai é pastor. Isso é chamada divina. Isso é vocação de Deus. Não é? Então, temos que compreender isso daí. O tópico 3 vai falar dos profetas e suas mensagens. Os profetas do Reino Norte, que foi Jonas, Oséias e Amós, Jonas, ele ali teve a missão de levar a palavra para os ninivitas. Muito dura aquela missão. Ele desobedeceu, mas chegou lá. O profeta Oséias, ele viveu num período em que o povo ele tinha muito desprezo pelas coisas de Deus. Então, ele teve uma vida ao lado de uma mulher, digamos assim, prostituta, traidora, para que sentisse na pele aquilo que a nação de Israel estava fazendo com Deus. O profeta Amós, ele já enfrentou as injustiças sociais. Você encontra no livro de Amós as pessoas abandonando a casa de Deus para edificar suas próprias casas, pessoas que não contribuem, que não cooperam, pessoas que deixam a igreja cair por cima dos crentes, mas a sua própria casa é um luxo, é uma mansão. Então existe também muitas situações semelhantes. Os profetas do Reino Sul, Isaías e Jeremias se destacam aqui, entre outros, Miqueias, Naum e Sofonias. Mas esses profetas foram os mais incisivos. Isaías, profeta messiânico, porque profetizou a vinda de Jesus, capítulo 53. E também Jeremias, ele faz alusão à destruição do reino. Já foi uma profecia que muitos não queriam ouvir. E muitas das vezes ele foi jogado no poço da lama, no calabouço, porque falou aquilo que Deus queria falar e não o que o homem queria ouvir. Meus amados, o tópico 3, subtópico 3, fala a mensagem dos profetas de hoje. Meu irmão, qual é a mensagem dos profetas de hoje? Porque a mensagem dos profetas de antigamente era porque Deus estava vendo o povo divorciado, ou seja, separado, a moral da religião. O povo adorava a Deus na imoralidade. O povo adorava a Deus na idolatria. O povo adorava a Deus na ambição. Hoje é diferente. E cadê os profetas de hoje? Cadê, meus amados? Os profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías. Quais são as mensagens dos profetas de hoje? Será que um carro novo muda o caráter de alguém, santifica o caráter de alguém? Uma casa nova muda o caráter de alguém? Uma conta gorda no banco, uma prosperidade financeira, isto muda o caráter de alguém? Será que é esta mensagem que Deus quer que os profetas venham profetizar nos dias de hoje? E as mensagens dos profetas de hoje? Será que estão profetizando contra a corrupção em cima dos púlpitos? Quantos que estão em cima dos púlpitos que não são dignos de estar ali? Estão em adultério, fornicação, não são leais ao Senhor, não são fiéis no dinheiro que entra para a obra do Senhor, estão em cima do púlpito. Cadê os profetas? Cadê os profetas que levantam na igreja e apontam? Porque a missão de profeta é apontar o pecado. O profeta não traz
palavras românticas para ninguém. Quando Deus levanta um profeta, é para repreender e exortar a igreja sobre o pecado. Cadê os profetas que apontam a sensualidade? Muitas mulheres fazendo da igreja vitrine de shopping para mostrar suas roupas sensuais, seus corpos. Porque a sensualidade, a lascívia, é uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir. E a sensualidade, quanto mais a mulher se mostra sensual, mais ela está convidando alguém pornograficamente. Essa é que é a verdade. Cadê os profetas? Cadê os profetas que apontam jovens que estão aí pecando antes do casamento? Porque quem faz relação sexual antes do casamento e casa com uma pessoa já traiu esta pessoa antes, porque não vai conseguir ser fiel depois. Quantos estão com pecados enrustidos, escondidos sem confessar, mas estão ali dentro da igreja? Amado, tudo isso leva a apagar, extinguir o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo fala lá em Gálatas, não extingais o Espírito. E o Deus de paz vos santifica em tudo, nosso corpo, alma e espírito. Deus veio salvar o homem 100%. Ele não quer só o coração, é corpo, alma e espírito. Sejam plenamente santificados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, falamos sobre a monarquia, um período muito difícil, mas um período bíblico onde Deus fez resplandecer a sua glória e o seu poder. Hoje, a igreja, quem governa é o Espírito Santo. Jesus, ele é a cabeça da igreja. Somos governados pela igreja quando nós deixamos a nossa mente ser a mente de Cristo. Por isso, meus amados, que Deus vos abençoe. Temos a nossa conclusão, que diz que a monarquia foi instaurada em Israel com a expectativa do povo de que os seus problemas com os inimigos iriam ser resolvidos. Amados, problema do povo, problema de crente, problema da igreja não é o homem que resolve. Através do homem, mas é Deus que tem a solução. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus estejam sobre cada vida e até a próxima videoaula, se Deus assim o permitir. A paz do Senhor.